quando adquirido, eles podem ser ou adicionados ao antigo estado, né, aos costumes anteriores, ou, aqui ele fala assim, antigo por aquele que o adquire, ou são da mesma nação e idioma, ou não são. Quando eles forem, então eu adquiri um novo estado, né, ali o povo se revoltou e quer uma nova pessoa, sou eu. Se eu já tenho os mesmos costumes, o mesmo idioma, vai ser um pouco mais fácil de manter. Lembrando que o misto pode ser um príncipe de outro lugar também que dominou esse aqui. Sim, Não sim. necessariamente ser alguém do povo que se levantou. Não, é o que eu falei, tanto o Aham. povo, mais uma vez, né? Vamos lembrar que não Não, é o diz povo, alguém povo. de fora. Sim, Não exatamente. necessariamente, tipo, alguém de Roma veio e dominou a Itália. Pode ser Até isso. porque os nobres, eles tinham poder em mais de um estado ali na Itália, Aham. né? Lembra que a Itália não é tão grande assim e é fácil você se locomover. Até na Europa como um todo é fácil. Sim. Então, é mais fácil de mantê-los. Especialmente se você tiver o mesmo idioma, especialmente quando não estão acostumados ao autogoverno. Então, eles já não sabem se organizar. Se você chegar lá, você já fala a língua deles, cara, daqui para ali você consegue governar. E para mantê-los com segurança, é suficiente ter destruído a família anterior. Então, se você não tem a capacidade de destruir completamente a família anterior, ou se você for benevolente com quem estava no governo anterior, saiba, você vai ser o próximo a ser derrubado. Então, destrua completamente os seus inimigos. Ele deixa isso muito claro. Porque um dia o povo ali vai querer alguém que é do sangue deles. Se você for alguém que dominou a região. E essa pessoa pode ressurgir das cinzas, tipo, olha só o que ele tá fazendo. Um deslize seu, às vezes, pode ser o É o suficiente. que o Trump tá fazendo com o Biden hoje. Pode ser. Porque o Trump fala, não sei quem invadiu como é que fala? Antes do meu governo, a Rússia fazia movimento, invadiu a Geórgia, se eu não me engano. Durante o meu governo, a Rússia não invadiu lugar nenhum. Uhum. Na verdade, a Rússia saiu da região da Ucrânia ali que eles brigavam, né? Quando o Biden assumiu, a Rússia voltou a invadir a parte da Ucrânia e a China sobrevoou Taiwan. E o Trump tá fazendo isso. Porque o Trump não foi aniquilado, não tô falando para matar o Trump, mas ele não foi aniquilado politicamente. Então ele ainda tem força política, e quando ele vê os erros grotescos que o Biden comete, ele vai em cima e fala assim, ó, quando eu estava, isso não acontecia. Sim. Então, é basicamente isso que o Maquiavel está querendo dizer. É que na época era muito mais sanguinário. Então, se você tomou o poder, mata a família real inteira. Tira todos que estejam contra você. E aí ele fala também que mesmo que a pessoa, aquele que tomou, não tenha a mesma língua, se ele tiver pelo menos os mesmos costumes, isso é bom, porque você não vai submeter o povo, agora sim a gente fala do povo como um todo, a novas regras, fica mais fácil de compreender. E aí ele fala de novo, então, torne essa família, né, o antigo senhor extinto, e também não altere os impostos e as leis, porque você ainda é novo, então não chega querendo fazer toda a alteração. Deixa o povo no costume deles. Mas, se acontecer desse governo misto for uma questão de você estar adquirindo um país com costume, com língua e com leis diferentes, a sua dificuldade vai ser muito maior, porque o choque será maior. E aí ele fala, uma das ajudas mais verdadeiras seria que aquele que os adquirir fosse ali residir. Sim. Então, se eu tenho uma cultura completamente diferente, o estado que eu adquiri tem outras leis e eu quero que a minha lei funcione, é melhor que eu vá e fique de perto, acompanhando de perto até que aquele povo se acostume com as minhas regras. Ele fala dos romanos aqui, mas eu lembro que quem fazia muito isso era Alexandre o Grande. Ele dominava um local e ele morava lá. Ele instituía a capital dele ali por um tempo. Pra ele, ó, eu tô com vocês, povo. Ele quer mostrar que ele tava ali. Depois ele saía fazer outras campanhas militares dele. Mas durante um tempo ele ficava no local onde ele acabou de dominar. Até porque ele não tinha exatamente a mesma cultura, né? Uhum, é exatamente isso. E é uma grande diferença de Alexandre o Grande, porque que ele foi tão grande é justamente por isso. Muitas vezes ele não impunha o deles, mas na verdade ele anexava as culturas a dele. Alexandre era depois de Maquiavel? Antes. Antes? Ele morreu É antes. verdade. Macedônia, lá atrás, né? Sim. Ele cita muito o pai de Alexandre, na verdade. E pode seguir seu raciocínio depois. Exemplificando aqui, a gente aconteceu isso aqui em São Paulo. O Tarcísio de Freitas, que é o atual governador eleito, acho que ele nasceu em São Paulo, mas ele viveu a vida inteira no Rio de Janeiro. E quando ele quis voltar para cá, para se colocar como governador aqui, existiu como é que fala? Acho que ele era do Paraná. Paraná? Não sei, eu achei que era. Enfim, mas ele não não, era de é São verdade, Paulo. ele não nasceu em São Paulo não. Acho que ele nasceu no Paraná, ele serviu um pouco em São Paulo e serviu muito no Rio. Depois foi para Brasília trabalhar lá, como ele foi alguma coisa no governo Dilma, enfim.
Sei que ele, agora aliado ao vai sair esse ano ainda esse episódio, né? Enfim, aliado ao atual governo Bolsonaro, ele queria colocar alguém aqui em São Paulo, que era o Tarcísio. Porém, o Tarcísio nunca foi de São Paulo. Ele nem conhece as ruas de São Paulo. E ele teve uma resistência, principalmente por parte da oposição, dele não ser daqui. Então, essa narrativa ainda narrativa de Maquiavel ainda funciona até hoje. O cara nem é daqui, ele não conhece São Paulo. Como é que ele vai vir governar São Paulo se ele não sabe o que acontece aqui? Governa governa o estado dele. Né? E aí ele fala, porque isso que o Joe falou, ele queria passar uma mensagem de, povo, estou aqui. Eu não concordo nesse sentido, porque eles não precisavam passar essa mensagem. Naquela época, bastava o rei mandar e o povo obedecer. Os nobres, sim, podiam não concordar, os nobres tinham esse poder. Agora, querer agradar o povo, eu não sei até que ponto eles queriam. O fato é que a narrativa de Maquiavel, a argumentação de Maquiavel uma vez que você está instalado no local, você percebe mais rápido qualquer burburinho ou qualquer movimentação estranha que possa acontecer. E antes mesmo que aconteça, você corta o mal pela raiz. É até o que ele fala ele cita até, ele faz uma comparação legal com a tuberculose. A tuberculose é um tipo de problema que você só descobre quando você já está tomado, né? Você já está ali, naquela época, claro, à beira da morte. E aí ele fala, não deixe que isso aconteça no seu governo. Então, se você adquirir uma região que tem uma cultura diferente, vai e resida, porque a qualquer movimentação estranha, você já tem a capacidade de perceber antes que ela se torne irreparável. Essa é a argumentação que ele utiliza, eu não entendi, pelo menos, que ele quer agradar alguém. Na verdade, ele quer mesmo acompanhar e estar de perto, se alguma coisa errada acontecer. Ok. Ou, desculpa, se ele não conseguir ele morar, que ele faça ali colônias. Então, eu não consigo ir, mas você é um amigo meu de confiança, você é um nobre que me ajudou a conquistar essa nova terra, vai você e sua família. E aí eu ofereço bens para essa pessoa, ofereço uma boa moradia, numa boa região, mando ele e uns outros nobres que eu confio para governar de lá. E aí eu te dou um poder, lá você vai ser um governante, um cônsul, enfim, um embaixador, então eu te dou esse poder, o que cria em você um laço ainda maior comigo, porque houve um laço ali de confiança, e você vai ser os meus olhos onde eu não posso estar.